Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. E RDM11, o Iridium, vale a pena? Vamos descobrir. Antes da gente ver mais a respeito do Iridium, do IRDM11, eu gostaria de pedir encarecidamente, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo. Comente aqui embaixo se você possui esse fundo, se você pretende adquirir, se você pretende vender, o que você acha desse fundo. Compartilhe esse vídeo com seus conhecidos, compartilhe esse vídeo com as pessoas aí para a gente alcançar cada vez mais pessoas, levar a educação financeira para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado dos demais vídeos, tá? Gostaria de agradecer muito mesmo, muito obrigado aos 124 inscritos do canal, mas a gente precisa atingir 200 inscritos e depois em busca de 1000. O canal precisa alcançar os 1000 inscritos, então eu conto com a ajuda e colaboração de cada um de vocês. E novamente, muito obrigado aos 124 inscritos do canal. Esse fundo Iridium é um fundo que, em vista desses atuais, que surgiram muitos fundos recentemente, 2020, 2021, ele é um pouco mais antigo, mas não é dos mais antigos do mercado. Ele é de março de 2018. Ele é de recebíveis e mandato renda. Ele foi lançado na base 10. Ele tem uma liquidez diária muito alta, 9 milhões por dia que ele negocia em média. Ele é da Iridium, gestora, muito bem conceituado atualmente pelo mercado imobiliário. Ele tem 22 milhões de cota. E sempre tem que estar atento em relação a isso aqui. Ele está sendo negociado 1,3. Isso aqui é perigosíssimo. Ele está sendo negociado com um ágio de 30% do que ele vale. Ele tem uma boa represtação no IFIX de 3% e os usuários do Clube FI dão uma nota boa, 4 de 5 para esse fundo, tá? O que é o perigoso aqui? Ó? Esse fundo vale 2 bilhões, 2,1 milhões, 2 bilhões e está sendo negociado a 2,8 bilhões. Por quê? A cota vale 98 e os seus usuários estão dispostos a pagar até 128. Ou seja, representa 30% mais caro, 30% de ágio. E isso é muito perigoso, tá? O que acontece? O fundo foi lançado na base R$100. Então, quando ele foi lançado, ele chegou a ser negociado até abaixo do seu valor, mas veio numa crescente muito grande. O que impactou esses fundos a ter uma crescente muito grande? A disparada do IGPM. E isso facilitou muito para esses fundos. Com a taxa Selic, a taxa básica de juros em baixa, e a inflação, tanto do IPCA quanto do IGPM, principalmente do IGPM em alta, todos os fundos que eram atrelados a isso dispararam lá em cima. E aí, em razão do momento pandêmico que eu tenho trazido em todos os meus vídeos, seja ação, seja fundo imobiliário, todas as ações e fundos foram impactados nesse momento aqui de março, ó, tendo o seu fundo lá embaixo. Então, quem tinha esse fundo super valorizado aqui, ó, no seu ápice, sendo negociado próximo de R$140, teve um excelente momento de oportunidade de entrada para comprar esse fundo novamente ao 100. Eu acabei de postar um vídeo no canal sobre os impactos da eleição na Bolsa. O ano que vem, 2022, haverá eleição no Brasil. Eu estou falando agora em junho, menos de um ano antes, ó, mais de um ano com prazo para vocês pensarem a respeito disso. Normalmente, assistam um vídeo lá, eu não vou dar spoiler, mas normalmente, período de eleições, a Bolsa sofre muito e eu tentei trazer e mostrar no vídeo lá que tem quedas, então sempre vai ter oportunidade na Bolsa, sempre. Será que agora, nesse momento de ápice aqui, ó, nesse momento de alta, será que é o melhor momento para entrar nesse fundo? Chegou a ser negociado recentemente a R$150, atualmente está sendo negociado a 130 e, pelo menos graficamente, esse fundo indica agora uma tendência de queda, tá? E por que o fundo indica queda? Muitas pessoas entram ou saem no fundo apenas olhando para os seus resultados. Então, como o fundo entrega muito, as pessoas entram porque está entregando muito. Como o fundo começa a entregar menos, as pessoas deixam o fundo só porque começou a entregar menos. E não necessariamente isso seja um motivo para entrada ou saída do fundo. A gente tem que ver outros fundamentos, tá? Mas o que eu estava falando há pouco lá reflete nisso aqui, ó. Esse fundo entregava com tendência de alta e atualmente ele vem apresentando uma pequena tendência de queda nos seus resultados. Podem ser N fatores, não necessariamente o fundo pode estar passando por subscrição, pode estar passando por outros momentos. O fundo atualmente ele tem uma grande reserva de caixa lá, então tudo isso pode impactar nos seus resultados. Contudo, se a gente for olhar
sempre deve ser olhado com visão de longo prazo. Essa é a charada, esse é o resultado final. Então, com o olhar de longo prazo, esse fundo entregou 11% nos últimos 12 meses. E se você for ver em relação à cota, entregou 14% nos últimos 12 meses. Então é algo assim, altíssimo. Desde que o fundo foi lançado, ele já conseguiu entregar 35%. Então, ano após ano, ele tem conseguido entregar altos resultados. Então, aparentemente, esse fundo vem apresentando bons resultados. Então, assim, as pessoas pagam demais, mas também começam a se desesperar demais. Então, é um ponto a se analisar, né, para entrada ou saída do fundo. Aqui nessa tabela, a gente consegue observar o seguinte: é o meio do que a gente já viu lá atrás naqueles outros indicadores. Aqui eu trouxe direto do relatório gerencial e aquelas primeiras imagens foram tiradas do site Clube FI. Tá? Então, o que a gente observa? Uma certa queda nos últimos rendimentos aqui, ó. E esses últimos rendimentos são um pouco impactados porque o fundo atualmente conta com pouco de caixa. Se ele tem caixa lá parado e não está totalmente aplicado, investido, ele tende a entregar menos do que o fundo realmente tem de potencial, tá? Um ponto positivo para esse fundo, muito positivo, é que ele é muito pulverizado, tem muito, assim, os CRIs e os investimentos desse fundo não representam uma grande quantidade do seu PL, do total. Então, onde tem maior impacto aqui, ó, tem 2%, 1%. A gente vai ver um fundo imobiliário lá que, salvo engano, está com 7% no próximo slide, mas ele não tem muita dependência de um ou outro CRI. Agora, o que é o ponto negativo? A gente já viu em outros relatórios gerenciais que eles traem o LTV, o Loan to Value, eles trazem vários outros indicadores que aqui eu estou sentindo falta. Então eu achei muito superficial nesse ponto o relatório do FII. Além disso, nem tudo tem rating, mas isso é normal, nem todos os CRIs atualmente serem lançados com rating, que é muito caro, é muito oneroso para o fundo. Mas note que ele tem alguns rates aí, ó, com altíssima qualidade, A, AA, AAA, tá? Mas, para mim, o relatório está muito superficial. Mas o que a gente nota aqui, novamente, ó, nessa outra página, que é a continuação daquela, é o quanto que representa pouco do patrimônio, ó, tudo bem pulverizadinho, e isso é excelente. Isso ameniza bastante uma possibilidade de risco no fundo. Caso um desses CRIs apresentem algum problema, alguma falta de pagamento, não vai impactar tanto no resultado do fundo. Outro ponto que a gente pode observar aqui também são os CRIs que esse fundo possui. E aí, na minha opinião, isso é um pouco preocupante. Por quê? Ele está muito concentrado aqui no DEVA. DEVA 11 é um fundo aqui que eu já trouxe, salvo engano, para o canal, tá? Ele tem uma concentração de 2% também no TORD, uma concentração de 2% aqui no hectare, 1% no UPPR. Note que ele tem bastante concentração em outros fundos de papel. Só que, principalmente no DEVA, se o DEVA apresentar algum default, algum problema, alguma situação lá nesse fundo, apesar dele ser bom, tá? Mas se ele apresentar algum problema, ele pode impactar diretamente o fundo. Tá? Se ele cai muito, pode impactar para o fundo ter prejuízo numa possível venda, e se ele parar de entregar os bons resultados que ele entrega, também vai impactar no fundo naquele rendimentos que o fundo ele capta lá e repassa aos seus cotistas. É só um ponto de atenção que deve se ter. Mas o mercado olha muito bem para esse fundo, tá? Muito bem mesmo. Outro ponto a se analisar, e aqui eu também achei superficial, em outros relatórios, ele mostra por estado, mostra muito mais detalhes, tá? Aqui o que eu havia antecipado para vocês é o seguinte: esse fundo atualmente, ele está com 25% em caixa, mais quase 25% em FIIs e os outros 50% em CRIs, tá? Essa estratégia de alocar 25% em FIIs não tem problema. Eu só acho que ele deveria se expor a mais fundos do que está tão concentrado igual ele está lá no DEVA. Os indicadores também, os indexadores do fundo, ele é bem distribuído também. E ele trocou bastante o seu IGPM agora, ele não é dependente do IGPM. 28% em IPCA, o IGPM representa, salvo engano aqui, 7%, 25% em CDI, mais uma outra porcentagem aqui em CDI também, que é o total lá, 24% em caixa, que em tese não está rendendo nada. Então, assim, até que ele tem uma boa distribuição aqui,
mas até por isso pode ter impactado um pouco nas receitas do fundo, porque ele trocou o IGPM pelo IPCA. Tá? Aqui mostra o rendimento médio do fundo. Ó, o IPCA está dando uma taxa média de inflação mais 8%, o IGPM de IGPM mais 10%, CDI mais 4% e assim por diante. Tá? Aqui mostra as operações do fundo no último resultado. Ó. Então, CRIs, ele apenas fez compra de CRIs, ele está comprando CRIs, ele está alocando dinheiro. Ele comprou alguns fundos imobiliários aqui, ó, nesse período. Mas ele fez vendas de outros, ó. Note que ele está bem concentrado em Deva e ele já se desfez de parte da sua posição. Então ele vendeu aqui Tord, Versalhes, fez algumas vendas também. E nesse trade, geralmente, nessa compra e venda, nessa venda o fundo faz com ganho de capital. Então geralmente ele ganha dinheiro nessas operações. Além disso, uma falta que eu sinto em alguns demonstrativos é o fundo mostrar o que ele vem acumulando cada mês. Acumulando ou pagando a mais em centavos. Olha, sobrou 20 centavos de cota, sobrou 80 centavos. Para facilitar para a maioria dos usuários. Nem todo mundo sabe olhar com facilidade para um demonstrativo desse aqui e ter um pequeno entendimento. Então eu tento trazer de uma forma mais leve, tá? Então olha só, em novembro ele apurou 17 milhões de receita, o seu resultado foi 15 milhões e distribuiu 15 milhões. Então esse fundo ele não faz caixa como alguns outros fundos a gente observa. Abril de 2021 agora, recentemente, apurou 26 milhões, o seu resultado caixa, porque ele fez reserva aqui, ó, de 2. É comum fazer essas reservas aqui, que são para possíveis despesas, possíveis problemas. É uma reserva de caixa. O fundo só é obrigado a distribuir 95% do que ele recebe por semestre. Então, eles são obrigados a distribuir 95%. Então, geralmente, os fundos guardam um pouco para caixa aí, para despesas, entre outras situações, tá? Então, no final, apesar de ter captado 26, seu resultado, ele apurou 23 e entregou 23. A gente nota que ele não tem feito caixa, não tem feito reserva, tá bom? Antes da gente ver o restinho aqui do demonstrativo desse fundo, eu gostaria de reforçar, por favor, deixa o like aqui para mim nesse vídeo, é muito importante para o YouTube entender e levar esse vídeo a cada vez mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que você acha do Iridium, o que você acha do IRDM. Eu confesso que eu não tenho esse fundo em carteira, tá? Porque eu acho ele muito esticado. Caso ele caia, eu pretendo sim adquirir no meu portfólio, mas por enquanto eu estou fora dele. Mas não tenho nada o que reclamar. Ele tem os seus pontos fortes e os pontos fracos, mas na média é um excelente fundo sim. Comenta aqui embaixo o que você acha do Iridium. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, por favor. Se inscreva no canal e ative o sininho para a gente levar cada vez mais pessoas. Eu agradeço imensamente aos 124 inscritos do canal e peço para a gente alcançar. Me ajude aí, vamos alcançar 200 inscritos, 500 inscritos, 1000 inscritos. A gente precisa chegar ao quanto antes em 1000 inscritos e eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Nesse vídeo, apesar de eu ser favorável ao fundo, não é uma indicação de compra, venda ou manutenção, tá? É apenas o meu ponto de vista e minha opinião em relação ao fundo. Eu vou deixar aqui passando para vocês mais detalhes a respeito dos CRIs e de alguns outros investimentos que o fundo faz. E eu vou ficando por aqui e conto com vocês, encontro vocês no próximo vídeo. Fui! Artlist.io